Days Gone é um jogo de apocalipse zumbi lançado em parceria com a Sony pela Band Studios lá em 2019. Diferente de outras narrativas de apocalipse zumbi, nessa tudo acontece no interior. O jogo se passa no interior dos Estados Unidos, lá em Oregon. Então é um mundo muito mais aberto, você é livre para fazer o que você quiser no jogo, ir para onde você quiser. E uma outra diferença é que os zumbis são frenéticos, que é justamente o nome que o jogo dá para esses monstros. Então eles são muito mais rápidos, muito mais agressivos, e esse jogo é simplesmente incrível. A história principal é sobre o Deacon, que é um motoqueiro que vive nessa região, e ele nunca mais viu a esposa depois que o apocalipse aconteceu. Ele é o único que ainda acredita que ela pode estar viva e a história principal é a busca por encontrar ela. Prazer, eu sou o Lucas, vamos conversar um pouquinho sobre esse protagonista, sobre o Deacon e o que a gente pode aprender com ele. Olha só pra ele. Tão fofinho com esses dentes, tipo, mordendo a corrente. Sabe, nada mais romântico do que uma caveira de cachorro. Ei, o que tá escrito aqui? Ah, foi mal. Achei que você falava latim. Anda logo. Tá bom. Diz... Morior Invictus. Significa morrer sem ser derrotado. Uau, eu gostei dele. Uma coisa que eu acho muito interessante é que logo de início o jogo já te mostra que o Deacon não é nenhum herói ou um ser iluminado que toma as melhores decisões do mundo. De forma nenhuma, ele é um cara que tá tentando sobreviver e ele vai fazer o que é preciso pra sobreviver e pra ajudar quem importa pra ele continuar vivo também. Além disso, em vários diálogos do jogo, você percebe que ele já passou por muita coisa nessa vida. Ele já esteve na guerra do Vietnã, então em muitos momentos ele conta de coisas que ele passou lá e você percebe o porquê dele ser tão cabeça dura em algumas decisões, por ele ser tão frio e calculista em outras decisões, tão emotivos em outra, porque ele é um cara que já viveu muito e ele é um cara que já passou por muita coisa. E eu me lembro muito de, por exemplo, quando você vê imagens na internet de pessoas antes e depois da guerra, e o Deacon, ele é exatamente esse cara. Por ele já ter visto muita coisa, ele é um cara que perdeu um pouco a esperança em algumas coisas desse mundo, né? E justamente pelo fato de ele já ter passado por muita coisa, ele é um cara muito forte para sobreviver. Ele é um cara que tem uma cabeça muito genial, com estratégias absurdas para continuar vivo nesse mundo. Que é diferente do que muitas outras pessoas que foram pegas de surpresa. Ele é um cara acostumado com a guerra, querendo ou não. E por conta disso, você percebe que essas pessoas e até alguns acampamentos, porque nesse mundo pós-apocalíptico os seres humanos se ajuntaram em acampamentos para tentar sobreviver juntos, você percebe que todo esse resto de sociedade que vive nessa região depende muito do Deacon para tudo. Porque ele é o cara que faz o que é preciso fazer e ele consegue fazer com efetividade. E por ele ser uma pessoa tão forte, ele meio que é o único que consegue ajudar as pessoas em diversas situações. E por conta disso, ele justamente não quer se envolver em tudo isso. Ele já passou por muita coisa, como eu disse anteriormente, e ele não quer mais problemas para a cabeça dele para ter que ficar cuidando. Então você percebe que ele tá numa fase muito evitativa para tudo. Ele quer estar longe de todo mundo, não quer estar perto de ninguém, ele não quer estar em nenhum acampamento, ele quer andar sozinho, no máximo com o irmão dele, que é alguém que ele atura e que ele gosta, por ser alguém muito importante para ele. Mas fora isso, ele não quer ver ninguém, ele não quer se relacionar com ninguém, ele não quer ninguém, ele não quer mais responsabilidade. Ele só quer ir atrás de encontrar a esposa dele. Porém, a narrativa desse jogo vai fazer com que ele tenha que se envolver com os acampamentos e com outras pessoas até para encontrar a mulher dele. E ele vai perceber que ele vai precisar um pouco de ajuda de algumas pessoas para isso. Então, através da narrativa, você percebe que ele, querendo ou não, ele vai se tornar um irmão, um pai, um amigo, um psicólogo, um aconselhador para muitas pessoas nesse mundo pós-apocalíptico. Vai ter muita gente que vai depender dele. Ele é a esperança de todo mundo. Mas quem é a esperança dele? Todo mundo precisa dele, mas ele precisa de quem? E algo muito louco, e o jogo já deixa claro desde o início, que a esperança dele
é a esposa dele, é o amor da vida dele, é aquela pessoa que é uma casa, sabe? Todo mundo vê no Deacon um lar, um lugar de descanso, um lugar de conforto, mas ele não tá confortável, ele não está no lugar de descanso, ele não tem paz. E é muito doido que durante o jogo inteiro você percebe que muitos personagens vão tentar fazer ele esquecer de ir atrás da esposa dele. Comentando do tipo, cara, você tá louco, é impossível ela tá viva, e realmente a possibilidade dela tá viva, pelo que a história conta, é mínima. Então até você em muitos momentos fica, cara, acho que tá na hora de andar com a sua vida, sabe? E ele fica muito incomodado com tudo isso, porque ele tá sendo a esperança de todo mundo e ninguém quer que ele encontre a esperança dele. Putz, mas parece uma loucura, mas ele ainda acredita. Este anel é um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo nem fim. Eu te amo. E isso, acho que foi o que eu mais aprendi com o Deacon nesse jogo. A ter esperança. Mesmo que só você tenha. Eu sei que isso é um pouco assustador. Às vezes até parece um pouco contraditório, né? Porque é triste você ver alguém atrás de algo que parece impossível. E é muito provável que essa pessoa vá morrer na praia com esse desejo impossível. Mas e se ela conseguir? Entende? Pô, se ela tem fé nisso, qual que é o problema dessa pessoa ter fé nisso? A gente tem fé em tantas outras coisas que, de certa forma, têm valor por serem mais fáceis. Qual que é o problema de ter fé, de acreditar, de ter esperança em algo que pareça loucura para os outros? Qual que é o problema disso? Às vezes eu tenho a impressão, e no jogo eu tive muito essa impressão também, de que parece que quem sonha alto, quem tem uma esperança em algo quase impossível, em algo muito difícil, essas pessoas são tratadas muitas vezes como infantis, como se elas não quisessem acordar para a realidade, como se elas não quisessem ver o que está na frente delas. E o Deacon, ele não é um cara infantil, ele não é um cara imaturo. Ele escolheu acreditar nisso. Da mesma forma que, por exemplo, alguém que nasceu numa família extremamente pobre, sonha em fazer medicina, ela escolheu isso. Não é, nem sempre é uma escolha imatura de alguém que só deseja. Muitas vezes é alguém que olhou para todos os lados, entendeu todos os pontos, todas as impossibilidades e mesmo assim escolheu ir atrás daquilo. E por que isso se torna um problema, sabe? Cara, eu fico muito triste que esse jogo foi muito esquecido, porque quando ele lançou, ele teve muitos problemas técnicos e a galera simplesmente destroçou ele na internet, nos comentários, e ele meio que ficou largado de lado. Porém, hoje que o jogo tá totalmente corrigido, cara, foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Ele é muito grande, mas se você jogar, nem que seja só a história principal, cara, vale muito a pena. É uma narrativa maravilhosa e eu vejo que foi feito com muito carinho. E falando disso, né, do Deacon, eu me lembrei de duas coisas. Tem um vídeo de um ator, que eu não vou lembrar o nome dele, porque eu lembro que é um nome um pouco difícil. Ele tava numa entrevista e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. What's better? Take eight big risks in life, sin once, miss the mark once, but get 7, achieve 7 out of 8. Or take 100 risks and achieve 8 of them. Go for the 100 and get 8, rather than 8 and get 7. If you're not taking enough risks to sin or miss the mark, to fail, what are you doing, man? Cara, essa frase que ele falou alugou um triplex na minha cabeça. E não porque eu entendi de cara, até porque eu tive que pensar muito pra tentar entender, acho que o que ele quis dizer. É algo um tanto complexo se você parar pra pensar bem nisso. Mas no fundo eu entendi.
A gente tem tanto medo do erro, tanto medo do fracasso, tanto medo de não conseguir. E isso limita a gente. A questão não é ser 7 ou 8, não é essa questão dessa frase. A questão é que muitas vezes você vai escolher algo por parecer mais fácil. Porque você tem medo de errar, você tem medo de perder, você tem medo de ser visto começando, você tem medo de ser visto recomeçando do zero, sabe? E é muito triste que a nossa sociedade enxergue os erros, as tentativas de uma forma tão cruel e tão ruim. Esses dias eu tava falando com um amigo meu sobre crescer. Sabia que quando o seu dente nasce, você tem febre? Quando os seus ossos crescem, muitas vezes você sente dor neles, dor nas juntas. E crescer é justamente isso. Crescer dói. Crescer envolve ter conversas difíceis. E nem sempre crescer vai ser deixar sonhos, deixar esperanças. Às vezes, você vai crescer e você vai continuar tendo fé em esperança em algo, por mais imaturo que isso pareça. Só que, será que esse seu sonho se tornou maduro junto com você? Será que esse sonho cresceu junto com você? Eu acho que isso que é importante. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm esperança em coisas que elas não calculam. É simplesmente uma esperança. Porém, se você realmente tem um sonho, para olhar para ele, entenda todos os pontos e, se for exatamente o que você quer, sem medo, acredita nisso e vai atrás disso. Cara, eu acho que muitas pessoas tinham que jogar esse jogo. É um jogo que vale muito a pena. Eu peguei ele numa promoção, então peguei acho que R$50 por aí numa promoção que teve no computador. Então, se um dia você encontrar alguma promoção desse jogo, cara, joga, vale muito a pena e a narrativa dele é maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É a primeira vez que eu tô fazendo uma finalização diferente. E eu queria te pedir uma coisa, se você tá aqui até o final, se você tiver algum jogo, algum filme, alguma série pra recomendar pra gente falar aqui, ou trazer uma visão, é muito aceito, eu ficarei muito feliz de ver. Então, muito obrigado, valeu, é nóis.